E a coisa tá muito feia. Tem um ditado que diz: o inimigo do meu amigo é amigo, pelo menos em algumas situações. Olha, nós aqui do campo progressista, da esquerda, nós somos inimigos de todos os nazifascistas. E no Brasil tem duas vertentes do nazifascismo. Uma é a vertente bolsonarista e a outra é a vertente lavajatista. Eles se separam em muitas coisas, o lavajatismo está ali mais próximo do MBL e de alguns setores da extrema-direita, e o bolsonarismo próximo de outros setores da extrema-direita, principalmente de pastores evangélicos corruptos e de militares, coisas do tipo. Pois bem, eis que eles estão em guerra lá no Paraná, porque o PL do Bolsonaro entrou com um processo, o PT do Lula também entrou com um processo contra Sérgio Moro, que é senador e que na eleição para o Senado do Paraná ele gastou mais do que o limite que poderia ser gasto. Lembremos o que aconteceu. O Sérgio Moro era pré-candidato à presidência pelo partido Podemos. Candidatos a presidente têm um limite de gastos de campanha muito mais alto do que parlamentares, governadores, enfim, do que outros candidatos. O Sérgio Moro gastou mais de 20 milhões de reais na pré-campanha dele à presidência. Tudo dinheiro público do partido Podemos. Ok, só que um dia antes do limite para mudar de partido, o Sérgio Moro saiu do Podemos sem avisar ninguém. Os senadores do partido, eram 8 na época, ficaram sabendo via imprensa, a presidente do partido ficou sabendo via imprensa que o Sérgio Moro se filiou à União Brasil do Paraná para concorrer ao Senado. Só que o limite de gastos para um senador é de 6 milhões e o Sérgio Moro já tinha gasto mais de 20 milhões para aparecer na imprensa em todo o Brasil, não só no Paraná, mas em todo o Brasil. E aí, isso configura crime eleitoral. Então, PT e PL entraram com a ação. O que acontece é o seguinte: em determinado momento desse ano, o Valdemar da Costa Neto chegou a falar: olha, eu não quero tirar o mandato do Moro, porque lembremos, o Sérgio Moro na eleição passada apoiou o Bolsonaro, então estavam juntinhos. O Valdemar chegou a falar: olha, eu não queria tirar o mandato do Moro, mas saindo ele, entra algum senador do PL, então eu tenho que ver o meu partido primeiro. Naquela época ainda não se cogitava que teriam novas eleições, ainda não sabia para que lado iria o Poder Judiciário. Depois, o Valdemar foi avisado o seguinte: olha, saindo o Moro, vai ter nova eleição. Então não é que vai entrar o segundo colocado que foi do PL, vai ter nova eleição, porque está antes da metade do mandato. Então, o Valdemar encomendou algumas pesquisas. Teve uma conversa com o Bolsonaro. Enquanto isso, lembre-se, o PT e o PL estão no processo contra o Sérgio Moro, o Ministério Público está no processo, o Sérgio Moro foi convocado a depor e não queria depor nunca, aliás, foi depor hoje, ficou em silêncio, um dos piores dias da vida do Sérgio Moro foi hoje, e aí o Valdemar encomendou pesquisas que mostravam o seguinte: a Michelle Bolsonaro estava na liderança por uma possível eleição, quando ela é colocada na pesquisa, ela lidera. Aí, este mês, o PL encomendou outra pesquisa que também mostra que no cenário com a Michelle Bolsonaro, ela também está na liderança. E dependendo do cenário, tirando alguns caciques do Centrão, ela está numa liderança até confortável, caso tenha uma nova eleição. Então, o Valdemar conversou com o Bolsonaro deu o ok e falou: é para ir para cima do Sérgio Moro com tudo! Tire o mandato do Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro, que saiu atirando do governo Bolsonaro, que foi considerado uma traição pelos bolsonaristas. Aí o Sérgio Moro, eu lembro que na época a Carla Zambelli, que foi, o Sérgio Moro foi padrinho de casamento dela, a Carla Zambelli falou um monte, falou que o Sérgio Moro perseguiu os petistas, eu lembro até hoje desse áudio, a Carla Zambelli dando entrevista na rádio dizendo: a gente vê hoje que a Lava Jato, eles iam sempre para cima do PT, esse Sérgio Moro aí realmente era um juiz que não era bom. Pois bem, brigaram muito, se reuniram na eleição para tentar ganhar do Lula, perderam juntinhos e voltaram a brigar. E eis que o PT e o PL se unem novamente, unem forças agora no processo, estavam por separado no processo, mas agora uniram forças para pedir a cassação do Sérgio Moro. Então os dois partidos agora estão com forças unidas, tanto no Poder Judiciário como politicamente, para que o Sérgio Moro caia, para que ele não seja mais senador. O PT também tem pesquisas internas mostrando aí, eles têm pesquisas com a Gleisi Hoffmann mostrando que ela pode ser candidata e que ela tem uma chance grande aí de ficar em primeira. Porém, depende de quem são os outros candidatos, de como vai ser a campanha no Paraná, que é um estado, lembremos, fascista. Tem uma coisa que a campanha do Bolsonaro não tá pensando nisso, que o pessoal do PL não tá pensando, que eu fico maravilhado com isso, que é o fato de que tem uma possibilidade enorme, mas muito, muito grande, de que a Michelle Bolsonaro já esteja presa.
quando essa eleição acontecer. Já estão falando da eleição que vai ser depois da cassação do Sérgio Moro. Então, por mais que eu diga, ó, Lula e Bolsonaro se juntam, o PT e o PL, o PT do Lula e o PL do Bolsonaro juntinhos, e no caso com aval do Bolsonaro, no caso do PL, e não tenha dúvidas de que no caso do PT também, do Lula e da Gleisi Hoffmann, eles estão indo para tirar o mandato do Sérgio Moro. Lembremos, como força política, o lavajatismo é quase nada em Brasília, é quase zero. Já o petismo, por ter o Lula na presidência, tem uma força muito grande em Brasília, uma força política muito grande. E o PL também tem uma força política muito grande. Quando essas duas forças políticas se unem em prol de uma coisa, que no caso é a cassação de Sérgio Moro, fica muito, muito difícil ganhar dessas duas forças políticas. Parte do Centrão vota com o governo Lula, mas eles gostavam mesmo era da mamata do governo Bolsonaro e do bolsonarismo. Parte aí do Centrão é até de direita, mas vota com o governo Lula, mas eu mostrei aqui esses dias mensagens de um senador, Nelson Trade, do PSD, é da base do Lula, mas ele respondeu mensagem do Bolsonaro negando um pedido do Bolsonaro sobre a reforma tributária. O Bolsonaro pediu, olha, ô Nelsinho, vota contra essa reforma, contamos com o seu voto. Aí o Nelson Trade falou, Bolsonaro, que saudades, presidente. Eu vou votar a favor, viu? Não vou te atender, mas que saudades, presidente. Olha, você que era o presidente que eu gostava. Então parte aí da base do Lula gosta do Bolsonaro, então imagine que todos eles vão se unir para politicamente acabar com Sérgio Moro. Agora o que aconteceu? O processo está andando rapidamente. O TRE do Paraná tinha convocado, o PT, na verdade, pediu para o Sérgio Moro depor. Aí o TRE do Paraná tinha convocado o Dallagnol para depor e o Moro falou que não queria o depoimento dele. Ia mais piorar do que ajudar. Tá. Aí o relator do caso, o relator é lavajatista, tá? Ele deu para o Sérgio Moro a escolha, um negócio praticamente inédito. Ele fala para o cara, você vai escolher se vai depor ou não. Então o Sérgio Moro demorou o máximo que ele podia do prazo para escolher se ia depor ou não, e no fim escolheu que iria depor. Aí foi lá o Sérgio Moro hoje em Curitiba, foi depor, e ficou calado. Por que ele escolheu depor se ele ia ficar calado? Eu escolhi não depor, mas então fica claríssimo que o Sérgio Moro estava tentando atrasar o processo para que ele seja cassado possivelmente só no ano que vem. Tem uma coisa, o relator é lavajatista, mas o que dizem aí, principalmente em Brasília, isso é no Paraná, mas em Brasília se diz, é que tem maioria para que o Sérgio Moro seja cassado já no TRE. E essa maioria só ocorre porque o Bolsonaro deu aval e o Valdemar da Costa Neto, em nome do Bolsonaro, começou articulações para isso. Não sei se realmente há essa maioria, mas o caso é que quem quer que perca, vamos supor que cassem o Sérgio Moro vai recorrer ao TSE. Vamos supor que não cassem o Sérgio Moro, dizem, olha, não, gastou aí mais de 20 milhões, o limite era 6, dane-se, não tem problema, ele era candidato à presidência e não ao Senado, uma coisa, outra coisa, não interessa se é o mesmo sujeito, se era a imagem dele que aparecia na TV antes, se era a imagem dele que aparecia nos Santinhos, não interessa. Tá, aí quem vai recorrer são PT e PL juntos para o TSE. No TSE o que se espera é um 7-0 contra o Sérgio Moro. Então tem essa. A diferença é a seguinte, se o Sérgio Moro for cassado logo no TRE, ele perde já o mandato. Ele já fica sem mandato, ele recorre ao TSE sem mandato. Ele vai tentar uma liminar no TSE ou no STF. Vai depender muito de quem vai cair como relator, principalmente no STF, que é onde ele pode aí tentar reaver o mandato. Se pega um relator um Fux, in Fux we trust. Se pega um Fux, por exemplo, um Barroso, um Fachin, aí eles falam, não, deixa o Moro como senador até o fim do processo no TSE. Aí no TSE vai demorar mais alguns meses. Mas o que já se fala em Brasília é o seguinte, o Sérgio Moro é um ex-senador em atividade, todo mundo já começou as negociações para saber quem serão os candidatos ao Senado em 2024. Já até se fala que a eleição para o Senado vai ser junto da eleição para a prefeitura. Então, as cidades aí do Brasil inteiro vão votar para prefeito e vereador no ano que vem, mas no Paraná vão votar para prefeito, vereador e senador ou senadora, porque vai ser a eleição junto. Isso para economizar custos, né? Economiza gasto, porque imagina, se em todas as urnas, fecha lá as escolas, todo o aparato para uma eleição para o Senado custa milhões de reais, e aí depois de 2, 3 meses, mesmo aparato para a eleição que já teria, então já junta tudo, é mais fácil, né? Só configurar a urna para ter candidatos a mais ali e uma votação a mais. Então, é isso aí que se fala. O Sérgio Moro está em pânico. Ele tá assim, ele sabe que a coisa tá feia. Então, hoje foi um dos piores dias, está sendo um dos piores dias da vida do Sérgio Moro. Você vai aí no UOL,
você vai aí na Folha, vai aí até no G1, tem ali Sérgio Moro, depoimento, Sérgio Moro fica em silêncio. No UOL tem até ali falando que, olha, Sérgio Moro já é um ex-senador em atividade. Não é esse termo que eles usaram, esse termo eu gosto, ex-senador em atividade. Mas usaram também um outro termo, como um moribundo no Senado. Enfim, ele hoje é um senador que fica ali vagando pelo Senado, aproveitando o salário, aproveitando as mordomias, aproveitando por enquanto foro privilegiado. Lembremos que já tem aí falas do Gilmar Mendes, no sentido de que a partir do momento em que o Sérgio Moro perca o foro privilegiado, a coisa vai ficar muito feia para ele. Também tem falas do Gilmar Mendes aí, ó, desde faz meses, dizendo que a partir de que tivesse uma mudança na Procuradoria-Geral da República, provavelmente processos aí sobre a Lava Jato começariam a andar. Porque por mais que o Augusto Aras tenha desmontado parte do aparato lavajatista no Ministério Público Federal, ele não deu encaminhamento a muitas investigações contra o Sérgio Moro. Então até tem investigação que tem o Toffoli como relator, delação do Tacla Duran, delação do Tony Garcia, e essas investigações não estão com o andamento da maneira que deveriam estar, porque a Procuradoria-Geral da República simplesmente não ajudou na investigação, não está ajudando. A partir do momento que entra da confiança de Gilmar Mendes, o novo Procurador-Geral da República, Gonê, aí você pode ter certeza que uma das prioridades do Gonê, e aí não sou eu quem fala, aí é público, ele terá duas prioridades. A primeira é dar a devida atenção aos atos terroristas do dia 8 de janeiro. A segunda é pegar os chefes do lavajatismo para que eles jamais, não só eles, mas qualquer outro, jamais tente cometer os mesmos crimes que Sérgio Moro, Dallagnol e companhia limitada, limitada não, nesse caso é ilimitada, que era muita gente mesmo, cometeram. A coisa, eu vou falar, viu? Nessa fala, mas Thiago, o PT e o PL estão juntos nisso, mas é só nisso. É só nisso. Em todo o resto, o PT está contra o PL, o PL está contra o PT. Neste exato momento, bolsonaristas estão convocando aí para atos que seriam só em Brasília, mas por brigas aí que tiveram no bolsonarismo, vão ser no Brasil inteiro, atos no dia 10 contra o STF, contra o Flávio Dino no STF, e alguns pedindo a prisão do Alexandre de Moraes. Esses que estão fazendo. Então veja, não é que são aliados, não. Você tem que lembrar o seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Neste caso, em todos os outros, não mais. Da mesma maneira que se tivesse um caso em que o Bolsonaro está para ser condenado e quem tivesse na justiça contra o Bolsonaro fosse o Sérgio Moro e o PT juntos, o Sérgio Moro e o PT iam se unir neste caso para colocar o Bolsonaro na cadeia, caso fosse, obviamente, do interesse do Sérgio Moro também. Por exemplo, olha, o Bolsonaro vai para a cadeia e isso significa que o Sérgio Moro ganhará um cargo, alguma coisa assim. O Sérgio Moro iria. Nesse caso, o Sérgio Moro perdendo o mandato, que vai levá-lo direto para a cadeia também, quem tem a chance de ganhar o mandato é a Michelle Bolsonaro. O pessoal no PT já sabe que tem uma chance enorme da Michelle não ganhar nada. Ela vai ganhar, no máximo, um carguinho lá na Papuda de trabalhos voluntários para diminuir a pena que ela vai pegar aí por muitos crimes os quais aí ela já foi acusada e muitos crimes aí que o STF está investigando, roubo de dinheiro do cartão corporativo, enfim, vários crimes. E aí, o Bolsonaro faz isso tudo, o PL ajuda aí o PT a derrubar o Sérgio Moro e no fim o plano deles dá errado. Não vai ser a Michelle, porque tanto ela quanto o Bolsonaro vão assistir a eleição aí para o Senado do ano que vem da cadeia. Não se preocupe, que é isso que está para acontecer, viu? Então, veja aí uma mudança aí em Curitiba. Curitiba está em chamas. O lavajatismo teve uma vitória aí, que é a 13ª vara de Curitiba, que é a do Sérgio Moro. O Conselho Nacional de Justiça não liga mais para essa vara. Depois que fizeram a correição e pegaram inúmeras provas dos crimes aí do Moro e do Dallagnol, o CNJ largou de mão e falou, quer colocar aí um lavajatista? Coloque, já não importa mais. O importante é que o Eduardo Apio tirou os esqueletos do armário e o CNJ já está com as provas, já tem um processo uma investigação contra o Moro, o Dallagnol e todos eles. Nessa investigação, o Dallagnol está fugindo aí acharam, mas ele estava fugindo aí dos oficiais de justiça para não ser convocado a depor. O Dallagnol está em pânico. O Sérgio Moro tentou peitar o presidente do CNJ, que falou que, olha, os seus atos como juiz são da jurisdição do CNJ e você pode ser cassado e perder o mandato por isso, viu? E ser tornado inelegível. Então, veja que são várias frentes diferentes contra o Sérgio Moro. Lembrando, se o CNJ descobrir qualquer conduta ilegal do Sérgio Moro, o CNJ não tem poder para colocar o Sérgio Moro na cadeia, mas tem poder, e já começou a fazer isso, de mandar a investigação para a Advocacia Geral da União, para o
Ministério Público Federal, no caso Procuradoria-Geral da República, para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal de Contas da União, para a Controladoria-Geral da União e para vários outros órgãos. O CNJ já enviou o relatório da correição para eles, mas agora, depois da correição, tem uma nova investigação, que também o relatório dessa investigação pode ser enviado para todos esses órgãos, para que o Sérgio Moro se ferre de verde, amarelo, azul e branco, como essa bandeira aqui linda que esses nazifascistas tentaram roubar da gente, viu? Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!